Varela Jonas71@gmail.com, Jonas Varelão na internet no YouTube, Varela Show na FM Benfica, das 10h10 da manhã até meio-dia, das segundas às sextas-feiras. Seja bem-vindo. Agradecemos sua audiência, seu carinho, sua atenção. Nós continuaremos hoje o nosso trabalho atual, que consiste na leitura das explicações da Bíblia Sagrada em todos os seus capítulos, livros, capítulos e versículos. Chegamos aqui no Evangelho de São Lucas, é o terceiro livro do Novo Testamento na sequência natural da Bíblia Sagrada. Evangelho segundo São Lucas, com Jesus nasce uma nova história. Ainda vamos seguindo, fizemos a leitura das explicações do capítulo 2 do nosso vídeo anterior, e agora faremos as explicações do capítulo 3. Em todos os seus, vamos ver aqui quantos versículos, né? Capítulo 3. Capítulo 3, ele conta com 38 versículos, né? Vamos para as explicações do capítulo 3, né? Primeiro tópico, João Batista prepara o povo. Segundo tópico é o tempo do Espírito. Terceiro tópico, Jesus é princípio de vida para todos. São 3 tópicos no capítulo 3. Ainda aqui nessa parte, aqui na primeira parte, né? A introdução à pessoa e à missão de Jesus, né? Depois do prólogo. Então, capítulo 3. Vamos para as explicações do mesmo. Concluímos as explicações do capítulo 2 no vídeo anterior. Capítulo 3, versículos 1 a 20. A datação histórica, versículos 1 e 2, mostra que Lucas coloca os reis terrestres e as suas autoridades religiosas em contraste com a soberania e a autoridade de Jesus. O movimento profundo da história não se desenvolve no plano das aparências da história oficial. É Jesus quem realiza o destino do mundo, dando à história o verdadeiro sentido. João Batista convida todos à mudança radical de vida, porque a nova história vai transformar pela raiz as relações entre os homens. É o tempo do julgamento, e nada vale ter fé teórica, pois o julgamento se baseia sobre as opções e atitudes concretas que cada um assume. Versículos 21 e 22. Para Lucas, o batismo de Jesus é um episódio em meio ao batismo de todo o povo. Solidarizando-se com o povo, Jesus começa o tempo do batismo no Espírito, isto é, a formação do povo de Deus que vai construir a nova história, conforme também nota em Marcos, capítulo 1, versículos 9 a 11, versículos 23 a 38. Salientando que Jesus é descendente de Adão, Lucas o apresenta como o princípio de vida para todos os homens. Isso é frisado também pelo número de gerações, 77, que é número simbólico indicando a universalidade. A ação de Jesus vai atingir toda a humanidade. Glória a Deus, aleluia, minha felicidade, meus irmãos. Então, vamos continuando aqui a leitura das explicações do Evangelho segundo São Lucas. Com Jesus nasce uma nova história, né? Ainda na introdução, a pessoa e a missão de Jesus, aqui no prólogo, intenção do evangelista aqui, né? Então, no capítulo 4, justamente na primeira parte da introdução,
a pessoa e a missão de Jesus, né? Capítulo 4 ele conta com, vamos dizer aqui, 44 versículos. Primeiro tópico, Jesus supera as tentações. Segundo tópico, o programa da vida de Jesus. Terceiro tópico, reação do povo. Então são 3 tópicos no capítulo 4. Vamos para as explicações do mesmo. Capítulo 4 do Evangelho segundo São Lucas. É o terceiro livro do Novo Testamento na sequência normal da Bíblia Sagrada, sequência natural. Então, capítulo 4, versículos 1 a 13. Conforme nota em Marcos, capítulo 1, versículos 12 e 13. E em Mateus, capítulo 4, versículos 1 a 11. Lucas inverte a ordem das 2 últimas tentações, porque em Jerusalém, entre parênteses, templo, é que acontecerá a suprema tentação e a vitória final sobre ela. Versículos 14 a 21. Colocada no início da vida pública de Jesus, esta mensagem constitui, conforme Lucas, o programa de toda a atividade de Jesus. Isaías, capítulo 61, versículos 1 e 2, anunciara que o Messias iria realizar a missão libertadora dos pobres e oprimidos. Jesus aplica a passagem a si mesmo, assumindo-a no hoje concreto em que se encontra. No ano da graça eram perdoadas todas as dívidas e se redistribuíam fraternalmente todas as terras e propriedades. Jesus encaminha a humanidade para uma situação de reconciliação e partilha que tornam possíveis a igualdade, a fraternidade e a comunhão. Versículos 22 a 30. A dúvida e a rejeição de Jesus por parte de seus compatriotas fazem prever a hostilidade e a rejeição de toda a atividade de Jesus por parte de todo o seu povo. No entanto, Jesus prossegue seu caminho para construir a nova história que engloba toda a humanidade. Versículo 31 a 37, conforme nota em Marcos, capítulo 1, versículos 21 a 28, versículos 31 a 41, conforme nota em Marcos, capítulo 1, versículos 29 a 34, versículos 42 a 44. A boa notícia do reino é o amor de Deus que provoca a transformação radical das estruturas que escravizam os homens. Para anunciá-la, Jesus vai ao encontro daqueles que ainda não a conhecem. Glória a Deus, aleluia, minha felicidade, meus irmãos. Então, vamos continuando as explicações, já agora no capítulo 5 do Evangelho segundo São Lucas, terceiro livro do Novo Testamento, na sequência natural da Bíblia Sagrada. Então, já a partir do versículo 31 do quarto capítulo, né, nós temos se inicia a atividade libertadora de Jesus, a segunda parte do livro do Evangelho segundo São Lucas, né, que segue aqui no capítulo 5. Né? O capítulo 5 ele conta com, já está aqui na segunda parte, a atividade libertadora de Jesus. O capítulo 5 ele conta com, vamos ver aqui quantos versículos, 39 versículos. Primeiro tópico, o seguimento de Jesus. Segundo tópico, Jesus reintegra os marginalizados. Terceiro tópico, Jesus liberta pela raiz. Quarto tópico, Jesus rejeita a hipocrisia social. Quinto tópico, Jesus provoca ruptura. São 5 tópicos no capítulo 5 do Evangelho segundo São Lucas. Vamos para as explicações do mesmo. Capítulo 5, versículos 1 a 11. A cena é simbólica. Jesus chama seus primeiros discípulos, mostrando-lhes
que a missão reservada a eles. Qual a missão reservada a eles? Fazer que os homens participem da libertação trazida por Jesus e que só pode realizar-se no seguimento dele, mediante a união com ele e sua missão. O convite ao seguimento é exigente. É preciso deixar tudo para que nada impeça o discípulo de anunciar a boa notícia do reino. Versículos 12 a 16. Conforme nota em Mateus capítulo 8, versículos 1 a 4, enquanto o leproso curado testemunha a ação de Jesus, este se retira para refontizar a sua missão em Deus, Pai, e assim continuar a sua obra. Versículos 17 a 26, conforme nota em Marcos, capítulo 2, versículos 1 a 12. Versículos 27 a 32, conforme nota em Marcos, capítulo 2, versículos 13 a 17. Versículos 33 a 39, conforme nota em Marcos, capítulo 2, versículos 18 a 22. Lucas salienta que quem está habituado às estruturas do velho sistema e não se predispõe à mudança, jamais aceita a novidade trazida por Jesus. Entre parênteses, versículo 39, entre parênteses, né? Glória a Deus, aleluia, minha felicidade, meus irmãos. Vamos aqui tentar fazer a leitura do capítulo 6, não é? As explicações. O capítulo 6, ainda na segunda parte do Evangelho segundo São Lucas, a atividade libertadora de Jesus. Capítulo 6, ele conta com, vamos dizer, quantos versículos, não é? Conta com 49 versículos. Primeiro tópico, Jesus liberta da lei. Segundo tópico, a lei de Jesus é salvar o homem. Terceiro tópico, os 12 apóstolos. Quarto tópico, o anseio por um mundo novo. Quinto tópico, a gratuidade nas relações. Sexto tópico, só Deus pode julgar. Sétimo tópico, os atos revelam a pessoa. Oitavo tópico, passar para a ação. São 8 tópicos no capítulo 6 do Evangelho segundo São Lucas. Vamos para as explicações, tentar explicar aqui, não é? Versículos 1 a 5. Sendo o Senhor do sábado, Jesus está acima das leis, mesmo religiosas, que os homens elaboram. Ele relativiza essas leis, mostrando que elas não têm sentido quando impedem o homem de ter acesso aos bens necessários para a própria sobrevivência. Versículos 6 a 11. Jesus mostra que a lei do sábado deve ser interpretada como libertação e vida para o homem. Por isso, os que preferem ficar com o velho sistema se reúnem para planejar a morte de Jesus. Ele está destruindo as ideias de religião e sociedade que eles tinham. Versículos 12 a 16. Jesus escolhe os 12 apóstolos que formarão o núcleo da comunidade nova que ele veio criar. A palavra apóstolo significa aquele que Jesus envia para continuar a sua obra. Versículos 17 a 26. O povo vem de todas as partes ao encontro de Jesus porque a ação dele faz nascer a esperança de uma sociedade nova, libertada da alienação e dos males que afligem os homens. Os versículos 20 a 26 proclamam o cerne de toda a atividade de Jesus, produzir uma sociedade justa e fraterna, aberta para a novidade de Deus. Para isso é preciso libertar os pobres e famintos, os aflitos e os que são perseguidos por causa da justiça. Isso, porém, só se alcança denunciando aqueles que geram a pobreza e a opressão e depondo-os dos seus privilégios. Não é possível abençoar o pobre sem libertá-lo da pobreza. Não é possível libertar o pobre sem denunciar o rico para libertá-lo da riqueza. Versículos 27 a 36. A vida em sociedade é feita de relacionamentos de interesses e reciprocidade que geram lucro, poder e prestígio.
O Evangelho revoluciona o campo das relações humanas, mostrando que numa sociedade justa e fraterna, as relações devem ser gratuitas, à semelhança do amor misericordioso do Pai. Voltaremos no versículo 37 no nosso próximo vídeo. Glória a Deus, aleluia, minha felicidade, até lá.